Olá, hoje nós vamos ver os exercícios com a letra C, né? A letra C e seus sons, tá certo? Então, eu só quero lembrar aqui agora para vocês vão sentir nessa fase uma diferença. Enquanto nas sílabas simples eu expliquei detalhadamente, né? E fiz os exercícios, né? Para vocês acompanharem e depois fazerem sozinhos, né? Em casa. Nessa fase, eu vou explicar detalhadamente, como na primeira fase, só que eu não vou fazer, tá certo? Então, vocês vão ter aí, nessa primeira página de exercício das sílabas complexas, essa pequena revisão, né? A família do C, como vocês estão vendo aqui, olha, que agora a gente já sabe que a família do C é K, C, Si, Co, Cu, Cão, né? Então, tá aí a imagem, né? Lembram na aula, né, que eu falei, ei amiga, estou curtindo o teu som, né, o C vai aparecer com outros sons, inclusive com som de S, né, e ela diz, legal, vou sair por aí curtir outros sons também. Então, vocês vão ter em todas as outras letras que a gente vai ver daqui para frente, um texto, tá? Esse texto é explicando a própria aula, tá certo? Então, aqui está o CSI, tá? Dizendo que assumiu outro som, e daí, tá? Então, aqui está contando uma pequena história em forma de versos, né, para facilitar, como a gente faz desde o início, e o texto diz o seguinte, você tem um texto aqui na sua forma de imprensa e aqui na forma manuscrita para vocês copiarem embaixo, tá certo? Então, o texto diz o seguinte, o Sé e Si, tá? Que é o que a gente... É um dos primeiros sons, nas sílabas complexas, foi a primeira letra que a gente viu, né? Então, a gente vai ver o Sé e o Si primeiro, tá? E diz o seguinte, da família do C, o Sé e Si estão ausentes. Com o Ca, Co, Cu e Cão, usaram o seguinte argumento. Vão curtir o som de S como em céu cigano e decente. Ok? Então, eu vou ler agora, li pausadamente, tá? Mostrando até como se separa, e agora eu vou ler corrido, tá bom? O Sé e Si. Da família do C, o Sé e Si estão ausentes. Com K, Cocô e Cão, usaram o seguinte argumento. Vão curtir o som de S como em céu, cigano e decente, tá? Então, esse texto está explicando por que o Sé, Si... no primeiro momento que a gente viu nas sílabas simples, não estava na família, tá? Então, ela apareceu depois que a gente viu, né, na nossa aula das sílabas, na nossa primeira aula das sílabas complexas, porque ele ficou com o som de S. Pertence à família? Pertence, mas tem outro som, ok? Então, aqui, olha, está o texto, né, na sua forma manuscrita, e vocês vão copiar aqui embaixo o título, que vocês vão colocar nessa linha mais curta, né, nessas linhas de caligrafia, né, então vocês vão colocar o título, começando com letra maiúscula, tá? Onde tiver letra maiúscula, vocês estão colocando. Então, olha, vocês estão vendo aí o texto tem duas cores, 2 tons de azul, porque o primeiro é para destacar, tá certo? Então, aqui apareceu as palavras em caixa alta, além delas estarem numa cor mais clara, num tom mais claro de azul, ela está em caixa alta, né? Para dar um destaque. Então, são essas, por quê? Porque essas palavras, a gente está falando tudo do Sé e do Si, né? Que é nosso primeiro exercício, e as palavras escritas, essas palavras em destaques, que são escritas com o Sé e o Si. Então, a gente tem aqui céu, aqui, ó, o Si de cigano, o Sé de decente, tá certo? Então, vocês vão copiar aqui embaixo, fazer esse treino. Nessa fase, eu não vou mais copiar para vocês, tá? Porque vocês já estão mais desarnados. Então, vocês já sabem como se faz, que já viram nas sílabas simples, e vocês vão copiar aqui embaixo, ok?
Aqui vocês vão copiar, tá? Fazer o treino ortográfico, né? Lembrando que esse aqui tá com letra maiúscula, ó, vocês vão colocar, vai fazer com, tá? Letra de imprensa, tá? Então, tá o C maiúsculo de imprensa. Essa letra maiúscula aparece aqui, nos nomes próprios, né? Nome de lugares, de pessoas, por isso que aqui eu tô colocando. E aqui na versão manuscrita, ó, C, tá? Então, lembrando que a letra maiúscula ela ocupa 2 espaços e as minúsculas só a parte de baixo. Então, vocês vão copiar, que é importante esse treino, não é? Escrever sempre, para desarmar a escrita, ok? Então, aqui, a formação, como está sendo feita a formação do C e o Si, né? Então, o C com o E o C com o I. Sé, não é? Si. Aqui, a palavra com Sé, tem aqui cebola, que vocês vão copiar aqui na sua versão de imprensa, minúscula, né? E com o Si, cidade. Com o Sé, cebola. Com o Si, cidade. Ok? Então, aqui a gente tem a versão, as mesmas palavras e a formação com as letras manuscritas. E aqui vocês têm cebola, vão copiar aqui, e cidade. Ok? Até aí tudo bem, né? Nesse espaço aqui, nesse exercício, vocês vão completar com Sé e Si, com C, ou Sé, Si com S, né? Já que o Sé e o Si tomou emprestado do S esse som, então tem uma pequena confusão, né? Que acompanha a vida da gente até a vida escolar da gente todinha, até na universidade. Quando a gente deixa de escrever a palavra, quando a gente lembra, aí a gente fica e não escreve muito, aí a gente fica pensando, como eu escrevo, como é que se escreve tal palavra? É com C ou é com S, né? Quando a gente deixa de escrever, aparece essa dúvida, tá? Então, isso é normal. Mas aí a gente precisa saber quais são as palavras que se escrevem com S e quais são as palavras que se escrevem com C. Então, aqui tem um exercício que vai desarmar um pouco vocês, né? Vocês vão treinar um pouco para... Isso é só o início, né? Virão outras palavras quando vocês forem fazer pesquisa. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a palavra saci. Então, eu tenho que descobrir se saci eu escrevo com C ou com S. Aí vem aquela dica, não é? Lembram que o Sé-Si com S, a família do S, Sá, Sé, Si, Só, Su, ele só tem esse som no iniciando palavras, tá certo? O Sé-Si com S, ele só vai aparecer, aliás, a família do S inteira, Sá, Sé, Si, Só, Su e a terminação ão, são, ele só vai aparecer com esse som no início de palavras, com S, tá? Quando o S está sozinho no meio das palavras, ele muda completamente do som. Então, aqui já fica a dica. Saci, não tá, aqui está começando, aqui é Sá, mas esse Si aqui não pode ser com S, porque senão vai ficar, se eu botar um S aqui, vai ficar Sazi. Então, eu já sei que é Sé, Si, vou usar o Si com C, tá certo? Então, deixa eu ver aqui a borracha, para apagar, para não confundir vocês. Ok? Então, eu vou apagar e vocês vão colocar aqui, ó, a letra C. Eu não vou fazer, tá? Então, vocês vão descobrir aqui cego, se eu escrevo. Aí, aqui sim, dá confusão. Cego é com S ou é com C? Então, você vai no banco de palavras. Isso aqui eu fiz um banco de palavras com as palavras que tem no exercício e vocês vão consultar. Então, veja só. Cego. Então, eu vou saber, vou ver se é com S ou é com C. Então, cego, eu vou no meu banco de palavras, tá? Então, eu vou procurar palavras com C. Eu não vou procurar no Si, né? Aqui, ó. Apesar de estar começando aqui, capacete. Cadê? Capacete. Então, esse capacete aqui, esse K, eu não vou contar. Que a gente está vendo o Sé e o Si. Então, ele está aqui, ó, o Sé. Tá certo? Então, aqui estão as palavras com Sé e aqui, ó, com Si. As que aparecem no texto. Tem muitas outras, tá? Então, eu quero a palavra cego. Então, cego, ela tá logo aqui no início, ó, cego.
Aqui também, se eu fosse procurar cego com S, que está errado, então eu ia, em vez de procurar aqui logo com A, não, eu vou logo na letra, no S com E, né, que é o C. Então, seco, seguro, então eu vou procurar onde tem C. Passou para o si, eu já deixo de lado. Eu estou procurando a palavra cego, tá certo? Então, esse banco de palavras aqui vai ajudar muito vocês. Então, eu já sei que cego eu escrevo com C, tá? Então, aqui, sim, tem um perigo de confundir com C, com S, porque o S, ele pode, iniciando palavras, ele tem esse som, é o som dele original, ok? Mesma coisa vocês vão fazer com capacete. Capacete, não é? Olha aqui a palavra capacete. Então, esse C aqui é com S ou é com C? Aí fica a dica, que C com S só iniciando palavras. Então, vocês vão fazer isso com a palavra capacete, sirene, vão descobrir se é com C ou com S, cigana, sinuca, acerola, semana, selo, semáforo, siri, sino, cinema, cereja e cebola, ok? Então, qualquer dúvida, o banquinho de palavras aqui vai aparecer no exercício de vocês, fazem a consulta e fazem o exercício, ok? No final, quando vocês terminarem, vocês vão consultar. Aqui um exercício com o C cedilhado, tá? Então, aqui tem toda aquela parte, né? E aí, cedilha, você me ajuda a mudar o som? Quando é que a gente usa o cedilha? Tirando o C e o Si, né? Que mudou de som. O K, coco e cão, quiseram também mudar o som, lembram? Então, para mudar o som e ficar com o som de C, Si, então eles tiveram que contar com a ajuda do nosso cedilha, né? Que é um sinal gráfico que vai aparecer com a letra C, tá? Vai auxiliar a letra C. Então, o K passa a ser Sa, o CO passa a ser Só, o CU passa a ser Su, e a terminação ão fica, de cão passa a são, tá? Então, só assim, com a ajuda do cedilha, a letra, o K, coco e cão passa a ter o mesmo som de C, Si. Então, fica Sa, C, Si, que não muda, que é o som deles original, né? Só, Su, são, tá bom? Então, aqui tem as palavras que vocês vão escrever, todas manuscritas, tá? Então, aqui eu tenho a palavra caça, moço, açucena, escrita aqui com letra maiúscula, porque é um nome próprio, mas é o nome de uma planta, não é? Açucena, de uma flor. Educação, tá certo? Então, vocês vão escrever aqui 2 vezes, escrevendo sempre para melhorar a escrita, melhorar a letra, melhorar a agilidade, né? Você está escrevendo bem devagar, com o treino você passa a ter uma certa agilidade. Aqui o texto do C cedilhado, né? Então, aquela história, né, que eu falei anteriormente, e o texto diz o seguinte: o C cedilhado. C cedilhado ou C cedilha. Lembrando que o cedilha é esse sinalzinho gráfico que modifica, né, o som do C, quando ele está com o A, com o O, com o U e o ão, tá? Então, aqui está a história. O C cedilhado. Então, já começa com 3 palavras escritas com C cedilha. Então, aqui, ó, taça, faço, açucena e também em coração. Vou usando o cedilha com o K, coco e cão. Com som de C, Si, ficam Sa, C, Si, Só, Su, são, tá? Então, eu vou ler seguido agora, eu li pausado, vou ler seguido. Então, na verdade, esse texto está explicando o próprio texto, tá? A própria aula.
para que vocês fixem muito bem esse assunto, tá bom? Então, o C cedilhado, taça, faço, açucena e também em coração, vou usando o cedilha com o K, cocu e cão, com o som de sé, si, fica sa, sé, si, só, su, são. Então, foi o que a gente viu na aula, né? Então, o texto, ele está explicando justamente isso, tá? Essa história do sé, si e do C cedilhado, deixando todas com o mesmo som, do A ao ão, né? A terminação ão. Então, aqui vocês têm o texto, já sabem, né? Que essa parte aqui, que é o título, vocês vão colocar nessa primeira linha, nessa linha, né, de treino ortográfico, que vocês vão colocar com a letra maiúscula, começando com a letra maiúscula, tá? E depois, o que pedir aqui com letra maiúscula, taça, aqui porque está começando, e açucena porque é um nome próprio. E aqui só para dar um destaque, não é? Inclusive, eles estão com cores diferentes com isso. Quando vocês forem copiar, não precisam copiar com duas cores de caneta não. Vocês vão copiar normal, tá certo? Então, isso é só para ajudar na fixação do assunto, tá? Da letra que vocês viram. Aqui, vocês vão copiar o sa, a família toda, né? Modificada, como diz transgênica, né? Então, aqui ele se modificou, ó, sa, sé, si, só, su, são. Aqui o som original, né? E aqui com a ajuda do cedilha. Então, vocês vão copiar 3 vezes na sua forma de imprensa e 3 vezes na sua forma manuscrita. É importante vocês verem essas duas, porque quando a gente escreve, a gente fixa melhor, ok? Então, copiem 3 vezes, lembrando que letra minúscula vão ocupar só a parte de baixo, né? Aqui estão todas minúsculas. Então, ó, sa, ok? E aqui, ó, sa, ok? Então, copia 3 vezes, com letra minúscula, caprichando sempre. Quando a gente vai caprichando lá no final, a gente não vai nem ter trabalho. Mas se a gente fizer de qualquer jeito, para no final aprimorar, vai ficar difícil. Aqui é diferente o exercício. Vocês vão preencha corretamente os espaços com C ou C cedilhado, não é? Então, a gente já viu que teve sé, teve si, ele não precisa do cedilha. Ele só vai precisar do cedilha com A, O, U e ão. Então, aqui você tem a palavra cebola. Cebola. Se é sé, olha aqui o sé. Então, letra, ok? Letra C. Então, aqui vocês têm, olha, paçoca. E vocês vão descobrir, vocês vão fazer sozinho. Paçoca, é com O, olha, paçoca. Então, o que é que tá? Vocês vão olhar aqui, vão ver e vão completar. Palavra cinema. Pacífico, a mesma coisa, é só olhar a vogal que vem logo em seguida. Doação. Caroço. Maçã. Macio. Não é uma coisa macia, uma coisa gostosa de se pegar. Maceió. Céu. Maçaneta, caçula, cego, cigana e ação. Então, fica aí o exercício para vocês treinarem, tá certo? E fazer com consciência, né? Fazer pensando, observando as dicas. Aqui, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Então, tá aqui o banco de palavras, não é, que vocês podem consultar. Mas é só seguir aquela dica. Vai ser mais rápido do que vocês virem consultar o banco de palavras, tá? Seguindo a dica do sé, si, que com I, que não precisa do sinal do C cedilha, então vocês vão virar de letras, ok? Então, aqui, a gente tem um exercício. Esse exercício é explicativo, essa parte aqui. Vocês vão ganhar o de vocês logo em seguida. Que é o seguinte, são 2 carros, cada carro vai arrastar 3 palavrinhas, ok? Então,
Só que dois desses 6 carros, arrastaram palavras que trocaram o C pelo S. Quer dizer, essas palavras foram escritas erradas, tá certo? Então, vocês vão descobrir quais são esses 2 carros, tá? E vão corrigir, vão marcar, foi esse, foi o número 1, foi o número 5, foi o número 6. Então, vocês vão marcar no exercício de vocês, que vocês vão ver logo em seguida, e depois vocês vão copiar. Então, eu fiz uma simulação aqui só para vocês verem, olha, sítio, poço e moça. 7, cenoura, cegonha. Caçada, capacete, cereja. Palhaço, bagaço, louça. Sino, semente, seguro. Nação, cidade e emoção. Então, eu vou fazer aqui, eu vou procurar quais dessas palavras estão escritas erradamente, né? Que trocou, em vez de escrever C, escreveu S, ou com S escreveu C, ok? Então, sítio, aí eu vou para o meu banco de palavras, tá? Sítio. Então, eu vou procurar sítio, está escrito com S, então eu vou ver aqui, eu vou procurar em si, não vou procurar em Sá, nem em Sé, não, vou procurar em si. Sítio, achei sítio aqui, ó. Sítio, tá vendo como é que a gente procura? Então, o que é que... Sítio. Então, o que é que vai acontecer? Então, sítio, tá correta, né? Poço, aí eu vou procurando cada um, aí eu vou ver poço, no meu banquinho de palavra, com a letra P. Então, tá aqui a letra P, tá? Um pouco fora do lugar, mas tudo bem. Poço, ó, poço. Então, poço, sim, eu escrevo com C cedilha. Se o carro está arrastando 3 palavras erradas, então moça, eu vou supor que moça está escrito certo, tá? Então, poço com C cedilha, olha aqui, porque logo em seguida vem um O, então precisou do auxílio do cedilha. Moça também precisou, não é o A, O, o ão, né? Então, moça, não ficaria moca, então, escrito com C cedilha, né? É o C ou C cedilha, tá? O C ou C cedilhado. Então, aqui, ó, 7, cenoura, cegonha, tá? Então, eu vou procurar no banco de palavras 7, o numeral, né? 7, o numeral, com a letra C, eu vou procurar logo no C. Céu, Cecília, Célia, cereja, cidade, cigana, cinema, não tá. 7. Vou procurar no C. C, tem muita palavra aqui com C. C, olha aqui, achei 7. Então, eu venho aqui, já marco a palavrinha, então 7 é escrito com S e não com C, como fizeram aqui. Ok? Então, essa palavra está errada. Cenoura, cegonha. Então, eu vou ver logo cenoura. Aí, eu vou procurando. Ok? Vou procurar no meu banco de palavras. Cenoura, né? Cenoura, vou logo no C, aqui, ó, cebola, C. Não tem aqui no meu banco de palavras, cenoura. Foi um erro aí, tá? Ah, tá aqui, cenoura. Tá escrito com letra maiúscula, porque na hora quando dá um espaço, ele fica com letra maiúscula. É letra minúscula, tá, gente? Vou ter que ajeitar isso depois. Então, aqui, ó, cenoura é com C, e aqui está com S. Então, já vi que esse aqui está todo errado. Então, esse já é um carrinho, esse aqui está tudo certo. Caçada, já sei que se escreve, ó, aqui, o SA aqui está certo. Capacete, esse C aqui no meio está correto, porque ele está no meio de palavra, aqui jamais poderia aparecer um E, senão ficaria capazete. E cereja, então eu vou ver só cereja. Vou ver só cereja. Esse carrinho tá teimando em passar, porque ao invés de eu adiantar, eu tô... Então, cereja, cereja, já achei aqui, ó, cereja com C. Então, já sei que aqui tá certo. Então, esse aqui tá certo. Tá? Então, tem o 4. Palhaço, palhaço
Eu sei que isso aqui tá certo, porque o O tá com O, não é o E e o I, é o O. Então, precisou aqui, bagaço. Já sei que tá correto, porque tá com o O aqui. Louça. Então, precisou aqui da ajuda do C cedilha, tá? Então, palhaço, bagaço e louça estão corretos. Vamos ver agora sino, semente, seguro. Sino, tá começando, dá para confundir, né? Sino. É com C, onde é que tem cidade, cigana, cinema. Não. Sino, tô com si, ó, que começa aqui já, o sino. Então, sim, é com S e não com C, como está escrito aqui. Provavelmente semente e seguro também com S, porque ele está carregando, o carrinho está carregando 3 palavras erradas, tá certo? Então, esse aqui está errado, ok? Nação, se não ficaria nacão, tá certo aqui, com a ajuda do cedilha. Cidade, vamos ver cidade. Cidade porque pode confundir com o S inicial, né? Então, vamos ver cidade. Tá escrito com C, ó, aqui, ó, cidade, tá certo, tá escrito com... Até porque a primeira já tá correta, não cidade, emoção, certo? Com a ajuda do cedilha, porque senão ficaria emocão. Então, isso aqui também está certo, tá certo? Então, o mesmo vocês vão fazer com o exercício de vocês. Vocês vão procurar quais desses 6 carros, quais são os 2 carros, né, desses 6, que tá carregando as palavrinhas erradas, né, arrastou palavras erradas, palavras que foram trocadas, tá? Que trocaram C pelo S, tá? Então, vocês vão fazer o mesmo processo, tá? Então, eu vou ler as palavras, sino, paçoca, maçã, ok? O carro número 2, esse foi o carro número 1. Carro número 2, cidade, Tassiana e coração. O carro número 3, cebola, cinema, cego. O carro número 4, Pacífico, seriado, Cecília. O carro número 5, Suzy, seco, Maceió. O carro número 6, semana, Célia e céu, ok? Então, vocês vão descobrir quais são os 2 carros, vão colocar a letra C se tiver certo, E se estiver errada, tá? Como eu fiz com o meu exercício, ok? Depois que vocês descobrirem, vocês vão copiar embaixo, só que as palavras que estão erradas, vocês já vão escrevê-las corretamente. Quer dizer, vocês vão fazer a correção, ok? Então, vamos para o seguinte. Sim, aqui vocês vão pesquisar, tá? Que é a parte que eu mais gosto, que é a parte que realmente o aluno trabalha, né? Sozinho, tá? Então, vocês vão pesquisar as palavras que tenham a letra, que tenham o C cedilha, né? Então, vocês vão nas revistas, né? Em jornais, e vão procurar palavras que tenham C cedilha. Não vão atrás de livro didático, de alfabetização, não, viu, gente? Aí não vale, tá? Vocês vão procurar revistas e jornais, vão separar as palavras que tenham C cedilha, porque esse exercício é só do C cedilha, e vocês vão pesquisar e vão colocar aqui. Procurem várias palavras, procurem 1 ou 2 não, várias palavras, tá? Pronto. Então, esse é o exercício com a letra C e seus sons, né? Espero que vocês aproveitem bastante, tá? Façam tudo direitinho, com calma, não precisa fazer correndo. Faça um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. Ah, o exercício ficou muito longo. Então, faça pausadamente, tá certo? Essas palavrinhas vocês vão procurando, colocando dentro de uma caixinha e depois vocês colam, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.